Pessoal, agora que a gente já viu como é que faz essa parte de criar personas, vamos para o próximo passo, que é levantar e escolher ideias. Para isso, vamos recordar só de novo, né, a parte do Scrum, a gente de novo, né, está aqui no processo da iniciação, a gente fez um documento de visão e antes de entrar na história dos usuários, vamos fazer aqui um pedaço que a gente vai entender melhor, né, o nosso projeto para poder montar histórias de usuários relevantes e que vão realmente ser importantes para o desenvolvimento do nosso projeto. Lembrando que a gente está usando para essa parte que diz Why Start Think Bot, né? Então, nós já fizemos essa parte de levantar necessidades e agora a gente está na parte de desenvolver requisitos de cliente e produto. Lembrando que desenvolver, analisar e validar o protótipo basicamente é a parte do chatbot. A não ser que vá fazer o desenvolvimento de chatbot, a gente não vai entrar nesse módulo. Só para reforçar que a gente está na parte de desenvolver requisitos de cliente e produto, onde nós já fizemos, né, aqui tem a parte do esquema, né, o que a gente vai fazer, e aí a gente já fez o criar persona, e agora a gente vem para o próximo aqui, levantar e escolher ideias. Né? Lembrando que sempre uma atividade, né, ela precisa das informações que vêm dos outros. Né? Então, para levantar e escolher ideia, eu vou usar coisas das personas e vou usar coisas do documento de visão. Qual que é o objetivo de levantar e escolher ideias? O objetivo é criar possíveis soluções para o sistema estudado até o momento. Então, o que a gente vai pensar agora? A gente já sabe o que a gente está resolvendo, que é o nosso problema. A gente já sabe que existe no mercado que resolve parte desse problema. Né? Porque se resolvesse tudo, a gente não estava desenvolvendo o projeto. A gente delimitou até onde vai, né? A gente disse basicamente, em linhas gerais, o que vai ser o nosso sistema. Montamos os nossos critérios norteadores que vão ajudar a dar direção de como é que vai ficar o nosso projeto, o nosso sistema, dentro daquele escopo que a gente montou. Então agora a gente tem o que a gente quer fazer. A gente, quando trabalhou com as pessoas, a gente pensou em quem vai usar, para quem é importante, quem está envolvido, quem precisa passar as informações, né? Então, das pessoas a gente pensou no quem, né? Então, eu já tenho o que, eu tenho o quem. Quando eu estou falando o que aqui, quando eu falo do problema, eu estou falando o porquê. Por que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? Para quem eu vou fazer isso? Ou quem, né, vai se beneficiar? Porque quem usa não necessariamente que vai se beneficiar ou que está envolvido com isso. Então, quem são as pessoas, os atores envolvidos com isso, e agora eu vou falar assim, bom, eu já sei tudo isso, agora eu vou pensar o que eu vou ter. Ainda não é bem o como, mas para fazer tudo isso, o que eu preciso ter em termos de tecnologia? O que o meu sistema vai fazer? Então, esse é o momento que eu vou pensar em ideias do que eu posso fazer. Né? No passado, gente, era mais fácil, né? Era um sistema. Né? Eu ia desenvolver um sistema numa tela verde, né? Tá? No máximo, né, quando a gente não tinha mais tela verde, era para um computador com uma interface gráfica, usando mouse, teclado e tudo mais. Não, hoje a gente já não tem mais só isso, né? Então, hoje o que eu posso fazer? Eu posso fazer um aplicativo no mobile, eu posso fazer um sistema na web, eu posso ter que usar outros dispositivos, em vez de ficar fazendo coitado do usuário entrar tudo na mão, eu posso usar um IoT, né? Internet das coisas, posso usar um relógio, eu posso usar um drone, né? Eu posso usar um robô, né? Eu posso usar o metaverso. Existem várias possibilidades. É por isso que hoje, diferente do passado, existe essa atividade de levantar e escolher ideias. Né, onde o objetivo é justamente isso que eu falei para vocês, criar possíveis soluções para sistemas estudados até o momento, para o sistema estudado até o momento. Então, eu vou pensar em quais soluções eu posso ter para fazer uma escolha acertada. Então, analisar se as soluções atendem às necessidades das pessoas, usar para o processo de decisão análise de risco, benefício e custo, usar pontuações em relação às diretrizes norteadoras. É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar os critérios norteadores, em cima dele a gente vai fazer análises, né, de risco, benefício e custo e ver quais soluções podem acontecer e aí pontuar em cima disso e chegar a uma conclusão. Né? Agora parece abstrato, mas a gente vai ver como que faz isso. Qual que é a técnica para isso? É o brainstorm, o mapa mental e a matriz de posicionamento. Tá? O artefato que vocês vão gerar é o mapa mental e a matriz de posicionamento que vai estar no documento matriz de posicionamento. Mas antes da gente até falar
de tudo isso, vamos pensar um pouco, né, na técnica, né? Será que vocês conhecem todas as técnicas, né? Então, o que que é o brainstorm? Então, vamos ver o que que é o brainstorm. O brainstorm foi uma técnica criada em 1942. Eu não consegui encontrar, gente, quem foi ou o grupo de pessoas que fizeram isso, né? Que eu encontrei que a técnica foi criada em 1942. Qual que é o objetivo dela? Criar novas maneiras de enxergar o problema, então, né, maneiras de como é que eu posso encontrar soluções, como é que eu posso olhar para aquele problema, como é que eu posso trabalhar com ele. Definir causas e suas possíveis soluções e explorar a criatividade dos participantes para o surgimento de novas ideias. Então, é isso mesmo, né? Eu tenho um problema, tenho que pensar numa solução, eu posso pensar por que que isso acontece, e aí eu vou usar a técnica do brainstorming para isso. Qual que é o método? Então, primeiro, eu faço uma preparação prévia, geralmente isso é feito em grupo. Pode acontecer com uma pessoa só, mas geralmente ele é mais interessante quando ele é feito em grupo. Então, eu tenho uma preparação prévia, né, esse momento do brainstorm, que é a explicação da meta do problema. Então, no caso de vocês, né, que vocês estão fazendo isso em grupo, né, toda a parte que vocês já fizeram anteriormente ao brainstorm, né, a essa parte de escolher e levantar ideias, né? Deixa as ideias fluindo por meio dos post-its. Então, o ideal, né, se você estiver fazendo isso presencial, pegar post-it, cada um pega um e escreve o que, que ele acha de solução, né? Depende, claro. Essa reunião, é o brainstorm para saber as causas do problema. Deixa fluir assim. Você vai pegar o post-it e vai escrever. Ah, eu acho que a causa é essa, X. Ah, mas também acho que a causa é essa. Pega outro post-it. Não é o mesmo post-it. Você vai colocar um no post-it toda a lista. Então, cada um deles você vai lá e prega na parede. O que, que a gente tem feito hoje quando não tem essa reunião presencial? Existem, né, plataformas, ferramentas em que você pode simular um post-it, você escreve e bota lá, né, na paredezinha lá, né, do aplicativo, tá? Então, vocês podem procurar aí, devem de ter várias ferramentas que permitem você fazer isso de forma colaborativa. Nesse primeiro momento, você não vai ser crítico, né? Pode ser a coisa mais absurda do mundo, né? Tá? Não faz a tarefa porque furou o pneu do metrô, né? Aí coloca, furou o pneu do metrô e coloca lá, né? Então todo mundo vai colocar, né, o que acha, né, tá? E aí vem o segundo pedaço. O segundo pedaço é o mind mapping. Aí sim, agora depois que você colocou, né, então você dá aí um tempinho para todo mundo fazer, todo mundo faz, né? Uma dessas, claro, gente, não é só se a gente for pegar no mundo ideal, não são os desenvolvedores. Geralmente a gente pega desenvolvedor e usuário, né? Usuário, ou enfim, aquelas pessoas-chave que vocês encontraram lá nas personas, você pode pegar uma ou duas representações de cada um deles e juntar todo mundo, né? É difícil fazer isso, né? Mas se conseguir juntar todo mundo, fazer essa técnica do brainstorm. Aí, em um segundo momento, você vai fazer esse mind mapping, né? Que é desde olhar e falar assim, não, o metrô não tem pneu, então não pode furar o pneu no metrô, então essa ideia é descarte. Se tiver alguma ideia que ficou na dúvida, né, a pessoa que colocou vai dizer, né, por que ela colocou, geralmente isso mesmo, né, independente do que for colocado, pergunta, né, isso aqui quem foi que falou? Ah, fulano, então fulano, o que você tinha pensado quando você falou disso aqui? Aí o restante do pessoal vai discutir, analisar e ver se isso é válido ou não. Quando ele faz isso, né, se for válida a ideia, faz uma classificação da ideia, tá? Então a classificação dessa ideia, isso daqui é uma causa, isso daqui é uma solução, isso aqui é uma solução em jogo, isso aqui é uma solução, né? Tá? Então vocês vão pensando em que tipo de solução. Depois você monta o relacionamento entre eles. Isso aqui está relacionado com esse post-it, está relacionado com isso daqui. E vocês vão montando isso, chega no final, vocês conseguem ter alguma coisa bem interessante, né? Que é uma solução, né? E por quê e como é que ele chegou naquele caminho da solução, se for tiver um relacionamento entre eles, tá? Então essa é a técnica do brainstorm. Algumas dicas do brainstorm, né? Uma conversa por vez, e aquilo que eu falei para vocês, uma conversa por vez é um post-it, vai ter um dado apenas, né? Então, uma solução ou uma causa, um efeito, uma consequência, um benefício, uma vantagem, né? Mas sempre uma por vez. E você vai analisar uma por vez. O que vocês podem fazer no início, né? Antes de sair, porque pode ter gente que pensou a mesma coisa, né? Então vocês juntam aquilo que tem a ver e aí vocês conversam por vez, né?
tá? Inclusive, ele não colocou nada em ordem, né? Justamente para pensar que não precisa ser nada em ordem, né? Então, encoraje as ideias doidas, né? Tá? Se a gente está falando de solução, pode ser que aquela ideia seja muito doida, né? Tá? Mas para pensar. Claro, se você vai colocar isso em funcionamento, né, vai realmente usar essa ideia, tem que estar sólido, tem que, né, estar coerente, né, tá? Ninguém vai ficar falando, tá, vamos usar um palhaço, porque acho que é legal usar um palhaço, mas não tem uma função para isso. Essas coisas de ideias doidas é porque é o seguinte, gente, o brainstorming é usado para várias coisas, né? Aí quem usa muito, né, é o pessoal da área de marketing, né? Tá? Então tem a famosa história da tartaruga, né? Não sei se vocês vão lembrar, talvez tenha na internet, né? Uma propaganda de tartaruga com cerveja, né? E aí, esse aí foi um clássico de exemplo de brainstorm, que o pessoal falou assim, foi alguém que associou cerveja com tartaruga, mas na verdade, né, a primeiro momento não tem nada a ver, né? Tá? Então, é por isso que ele fala de encorajar ideias doidas, né? Construa sobre a ideia dos outros. Nada impede, viu, de alguém falou alguma coisa, ou você olhou o post-it do outro, aí te deu uma ideia, não tem problema, né? Aqui não tem, assim, o dono da ideia. Quando eu peguei e falei assim, chega no momento de analisar aquela ideia, eu pergunto quem teve a ideia, porque é para explicar, né? Porque às vezes a ideia é tão doida, né? Que é só a pessoa que pensou, né, é que pode explicar. Então, mas não existe essa questão de, a ideia é minha, a ideia é sua, a ideia vai ser construída com todo mundo. Então, não tenha vergonha disso, né? Tá? Quantidade importa, né? Procure criar o máximo de ideias possíveis, né? Então, assim, aqui a gente não, como vai ser feito uma análise depois, né, eu coloco quantos eu quiser, quantos eu puder, quanto eu tiver, porque aquele negócio, né, de quanto mais eu tiver, mais eu discuto, mais eu encontro ideias. Então, é no momento do brainstorming que eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Depois, né, que eu vou pegar e analisar cada uma delas, né? Tá? E ver o que eu vou usar, o que eu vou usar. Quando eu falo pode fazer o que quiser, é escrever no post-it, tá, gente? Não é, né, gritar, né, fazer bagunça, nada disso, tá? Em relação ao brainstorm. Não faça crítica nem julgamento. Então, não vai lá e olha o post-it e fala, quem falou essa besteira aqui, né? Lembra lá da tartaruga e da cerveja, né? Tá? Então, aqui, né, junto com as ideias doidas, né, eu não vou criticar e nem fazer julgamento, né? Eu vou, no segundo momento, gente, ninguém vai criticar ninguém, ninguém vai julgar ninguém, tá? Eu vou analisar para ver se aquilo funciona porque eu quero fazer, se aquilo tem coerência. Agora, se ele fez porque ele gosta de X e não gosta de Y, não tem nada a ver, né? Ninguém julga nada aqui, nem critica nada, tá bom? Toda ideia é bem-vinda, né? Toda ideia é boa, só tem que ver se ela é pertinente ou não que a gente vai fazer. Mantenha o foco, fique no assunto proposto, tá? Então, se a gente está falando quais são as vantagens, você pensou, né, numa causa, não, isso aqui não é para fazer causa, é na vantagem. Então, vamos lá na vantagem. Então, procura manter o foco, porque senão você vai ter um monte de ideia, um monte de coisa que não vai servir para nada, você vai ficar jogando fora o papelzinho, né? Tá? Então, mantenha o foco. E, né, por último, seja visual, né? Então, vocês também podem falar assim, então vamos fazer uma reunião em que eu vou ter causa, benefício e solução. Aí para causa eu vou usar o vermelho, para benefício eu vou usar o verde, né? E aí para solução eu vou usar azul, né? Então a gente já pode, né, mesclar isso, depois fazer um relacionamento entre o azul, o vermelho, né? Então a causa, né? O benefício e a solução, né? A causa, a solução e o benefício que a solução vai dar. Né? Então, ajuda mais se as coisas forem coloridas. Então, se você puder ser visual, seja visual. Né? Tá, então isso aqui é basicamente a dica, né, e a técnica do brainstorming. Né? Agora, em relação a montar a matriz de posicionamento, e o mapa mental a gente já viu antes, né? Então vocês já sabem como que é. E a matriz de posicionamento a gente vai ver aqui no exemplo como é que monta, tá bom? Como é que faz. É muito mais fácil do que eu ficar tentando explicar a matriz de posicionamento. O exemplo de levantar e escolher ideia. Aqui é o mapa mental, gente. Então, isso aqui olha, teve um grupo o semestre passado que realmente conseguiu montar o mapa mental
que foi bem interessante, tá? Que chegou naquilo que deveria ser, tá? Então, por isso que eu coloquei ele como exemplo. Ele pegou os critérios norteadores, tá? Aqui, né? Tá? E a partir dele começou a pensar o que poderia ser, né? O que isso puxava de ideia. Aí, até que chegou o momento que eles falaram assim, tá, tenho tudo isso aqui de ideia, isso aqui pode ser o quê? Ah, isso pode ser implementado com aplicativo, isso aqui pode ser implementado com jogo, isso pode ser implementado no metaverso, isso pode ser um sistema web, né? Tá? Então, nesse sentido que a gente tem que fazer, a gente tem que chegar a partir do critério norteador, ver o que tem relacionado, né? Então eu recomendaria vocês olharem esse mapa mental aqui e ver, né, que ó, multiplataforma chegou no aplicativo, né? Multiplataforma mas permite o aluno, mais ranking, não sei o que, para jogo, né? Tá? De tal maneira que vocês viram aqui que eu tenho o quê? É uma solução que pode ser um aplicativo, outro pode ser um jogo, pode ser um metaverso, pode ser um sistema web, né? Tá? Então, é esse tipo de mapa mental que vocês têm que montar, né? E aqui a sugestão é a partir do critério norteador. Por quê? Porque a matriz de posicionamento vai ser montada em cima do critério norteador, tá? Então, vamos lá. Então, a matriz de posicionamento, vou pegar e colocar os critérios norteadores aqui. Na linha, né, eu vou colocar os tipos que eu encontrei de solução. Então, ela encontrou lá, lembra lá no mapa mental? O aplicativo, o jogo, o sistema web, o metaverso, e eu coloquei um chatbot aqui, né? Tá? Só para ficar um pouquinho mais diferente, né? Tá? E aí você coloca, então, para ser adaptado para diferentes perfis de acordo com o nível de conhecimento, quem que responde isso? O aplicativo, o jogo, o sistema web, o metaverso, o chatbot. Falaram que todo. Ensinar de forma divertida, interativa e ouvir o usuário é o jogo e o metaverso. Ser orientado pelo feedback do usuário para manter o conteúdo relevante, atualizado, é o aplicativo, o jogo e o sistema web. E aí, depois que eu coloco a nota, eu faço uma soma aqui. Então, o aplicativo ficou com nota 2, jogo com nota 3, sistema web com nota 2, metaverso com 2, chatbot com 1. Aí eu pego aquele que teve a maior nota, ou seja, ele atendeu, né, as expectativas ou respondeu como solução para grande parte dos meus critérios norteadores. Aqui no caso foi jogo, né? Então esse pessoal votou em fazer um jogo. Então espero, né, no trabalho de vocês, no projeto de vocês, que vocês façam isso. Tá? Então vocês vão ver lá que o documento que artefatos vocês vão preencher, tem lá um espaço para o mapa mental e tem um espaço para fazer a matriz de posicionamento. Então, com isso, né, já tem mais uma parte que agora eu vou saber o que eu vou fazer, né? Tá? Então, aqui o pessoal já decidiu que esse é jogo, né? Tá? Pode ser um sistema web, pode ser que tenha dois, entendeu? Né? E nem aqui, né? Se eu não tivesse o jogo, eu teria isso daqui, e aí eu teria que fazer um desempate, né? E aí teria todo um estudo, né? Um estudo não, né? Uma análise, né, de qual que a gente faria ou qual que seria desenvolvido, né? Tá? E podia entrar em termos de custo, né? Tá? Linguagem, pessoal, né? Tá? Tempo para fazer, né? Para escolher um ou outro. Tá bom, gente? Então é isso.